Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui a análise de fundos imobiliários, tá ok? Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação, é apenas uma análise de indicadores. E também lembrando, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, curte e compartilhe o vídeo. E se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, tá ok? E não perca os próximos vídeos de fundos imobiliários. Bom, hoje o fundo que a gente vai analisar será o MGFF11, Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Fundo de Fundos, ou seja, é mais um fundo de fundos. Bom, o MGFF11 é um fundo imobiliário do tipo FOF, Fundo de Fundos. Seus investimentos têm como base principal a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Vamos aos indicadores? O liquidez diária de aproximadamente 25 mil negociações, um bom número de negociações. O último rendimento pago, 70 centavos por cota, o que dava aproximadamente 0,64 de retorno sobre o valor de cota. O valor de cota está girando aproximadamente em R$ 133. O fundo tem um patrimônio líquido de cerca de 450 milhões de reais. O valor patrimonial do fundo está na casa de R$ 104,45 por cota. No último mês apresentou uma rentabilidade, uma variação negativa, de 5,76% em negociação na Bolsa de Valores. E o preço sobre o valor patrimonial está na casa de 1,27. Vamos olhar aqui o gráfico dos últimos 12 meses. Bom, a gente consegue ver que lá em janeiro de 2019, no começo de janeiro, ele estava sendo negociado na casa dos R$ 96. E agora em janeiro de 2020 já está sendo negociado na casa dos R$ 133. A gente pode perceber também que aqui no mês, vamos pegar aqui do mês outubro, do mês de outubro de 2019 até aqui, janeiro de 2020, nós percebemos que o fundo ele oscilou bastante. Ele apresentou uma oscilação, tá certo? Aqui mais alguns dados do fundo. O fundo foi constituído em março de 2018, ou seja, um fundo recente, com mais de 1.200.000 cotas emitidas, um patrimônio inicial de mais de 120 milhões, um valor inicial de cota na casa dos R$ 100. Investidores em geral, segmento títulos e valores imobiliários, uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e uma taxa de performance de 20% sobre a variação do IGPM mais 3%, ou 4,5%, o que for maior entre os dois no período de apuração, e uma taxa de gestão de 0,8% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, 0,8% ao ano, tá certo, pessoal? Aqui vamos aos gráficos. O último rendimento, então, como nós já vimos, foi de 70 centavos por cota, o que dava um percentual em relação ao valor de cota de 0,53%. Acumulado dos últimos meses, nós temos aí um percentual em relação ao valor de cota de 6,77%. Tá ok? Aqui podemos ver a distribuição dos dividendos, que vem aumentando desde lá de 2018, teve um aumento, e depois parece que tem aqui uma estabilização. Aqui o gráfico do retorno percentual em relação ao valor de cota, também é o espelho do retorno dos dividendos. E aqui a variação do valor patrimonial. Nós podemos perceber que também um fundo com pouca variação de valor patrimonial, praticamente estável. Vamos ao relatório gerencial? Então, relatório gerencial, tá certo? Publicado em novembro de 2019, pela a gestora Mogno Capital. Então, fundo de fundos, código de negociação MGFF11. Aqui nós temos o panorama do mercado de fundos imobiliários, tá ok, pessoal? Eu não vou ler o relatório inteiro, porque é um relatório relativamente grande, e isso ficaria um vídeo de horas. Então,
Eu vou passando devagar, quem quiser pause o vídeo e leia detalhadamente. Eu vou passar pelos principais indicadores. Tá certo? Tá ok? Então aqui nós já vimos, né, o tipo de taxas que o fundo cobra, o objetivo do fundo, também nós já vimos alguns principais números. Dividendo de 70 centavos por cota, 14 meses seguido com um retorno, né, que somado dos últimos 12 meses vai ficar em acima de 6,9. Tá ok? Aqui nós temos uma variação de mercado, o volume negociado de 12,7% do mercado, do valor de mercado do fundo. E aqui os rendimentos distribuídos em relação ao CDI. Tá ok? As estratégias de investimento do fundo, isso é muito importante, pessoal. Quem quiser pause o vídeo e leia aí, certo? Aqui os comentários do gestor do fundo. Aqui nós temos o resultado, aqui um DRE simples, né, com rendimentos, ganho de capital, LCI, liquidez, as despesas e os ajustes. E o resultado, desde junho até novembro, e o acumulado. A alocação por estratégia, então você pode ver que 73,5% da alocação do fundo é em ganho de capital, 21,7% é em renda e 4,8% é em caixa. E como é um fundo de fundos, ele tem na sua carteira outros fundos. E quais são? Todos esses listados aqui. São vários fundos, tá, pessoal? Como a gente pode ver, muitos fundos, tendo as suas maiores participações no TBOF11 e no BPML11. Por segmento, a alocação do fundo em outros fundos é 46,4% em corporativos, 28,5% em shoppings, 14,9% em recebíveis, e aí vem caixas equivalentes 4,8%, incorporação 3% e logístico 2,3%. Composição do resultado, 59% foi dividendos, ganho de capital, perdão, 57%, caixa 15%, custos 31% negativo, né? E o resultado aqui somado 100%. Por segmento, nós já vimos, né? Por tipo de oferta, aqui tipo 400, tipo 476, caixa 14, os custos 31, resultado 100% também. Aqui nós temos a distribuição versus o resultado do fundo. A gente pode perceber que, por exemplo, setembro de 2019, o fundo teve um excelente resultado de 1,16, porém só distribuiu 70 centavos por cota. Já em outubro, o fundo teve um resultado de 0,35 e distribuiu 70 centavos por cota. O que também em novembro de 2019, o fundo teve um resultado de 59 centavos e distribuiu 70. Isso pode indicar uma queima de caixa aqui, ó, em outubro e novembro. Claro, um caixa que vem sido acumulado em alguns meses, mas a gente pode perceber que em alguns meses do ano o fundo tende a fazer uma queima de caixa aqui. Aqui, os rendimentos, tá certo? Pelo ganho de capital, LCI, despesas e ajustes. Ok, pessoal? Aqui um gráfico com a variação do IFIX, certo?
o retorno total mais os dividendos. Aqui a gente pode ver também um gráfico com o volume de negociação na área cinza escura pelo preço. Ok? E aqui chegamos ao fim do relatório gerencial com o glossário. Bom, então chegamos ao fim da análise do fundo imobiliário MGFF11. Então, pessoal, lembrando sempre, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação do fundo, tá ok? É apenas uma análise dos indicadores. E agora deixem aqui nos comentários, vocês conheciam o fundo MGFF11? Vocês acompanharam esse fundo em 2019? E o que vocês esperam do fundo para 2020? Deixe aqui nos comentários, tá ok? E lembrando também, se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, deixe o like, compartilha. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e não perca os próximos vídeos de análise de fundos imobiliários. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau!